segunda noite, começaram a mostrar opções políticas para Timor. Balu Hakarakukuang, balu Hakaraka continuação ao Portugal, balu Hakarak hamutu com a Indonésia, mas liu-se referendo, balu Hakarak Austrália. Mais ou menos opções ser, né? Mas começamos a segunda noite e cada opção ele é grupo defensor, né? Sim. Kita começaria kata itania Emma nebe matene, nebe durante ne nonok, tamba tau sistema, tau regime, tau pidi, começa a tudo começa a olhar. O grupo ida nebe hakar kukuang, kole makasli maka Ketua Xavier, Francisco Xavier de Amaral, Ketua Nicolau dos Reis Lobato, Otan Cercelo. Ini membros fundadores, momento né, Hanesang, nebe público conhece, primeiro Ketua Xavier de Amaral, é uma conhecimento, também nem formação dia. Senhor Abel, agradeço por ter a disposição que tinha o Himbele Sim Centro-Leste, né? A oportunidade de a mim hakarakat uma entrevista para memória histórica e de boa tinha Hanesan membro do Comitê Central Primeira Geração, então história e tinha futuro geração Timor barak makladung hatene, então Hanesan autor ida ba fundação e tem movimento nia autor dan bema ulu kanesa direção superior organiza itene povo luta e primeiro momento nia a minha cara kato ita haktuiri itene história hirak ne ulu kliu minha cara kato hato olai itene naran ita husi família itene be no iha tinan rihunda se hitun resin hat hitun resinima onsa ita botira funda ICDT hodi organiza povo mais tarde ba fretli hodi luta ba itene kun rasikan. Sim. Obrigado para Centro-Leste pela oportunidade de dia que teve mais hau para ver a minha vida amores talvez resumido livro também está colhia de dia detalhado nebele loron rua makoto. Hau naran Abel da Costa Freitas Jimenez, hau bau kau gimata, né? Sim. Bot ya suku atalari posto administrativo laga e depois a escola ia bau kau, hau ne colega escola maka Dom Carlos Jimenez Belo, Vicente Sae, Marito Reis, está em Barbarak, que é saudoso homem. O Cibaucau, depois de terminar a primeira classe, vai continuar a segunda ou quarta classe ao sul. Depois de acaba a quarta classe ao sul, mas continua a fazer a escola e a Dare, Colégio São Francisco Xavier Dare. Mas tinha direito da vocação a ser padre, então sai fali o cidade, mas a escola Canto Resende, escola de formação de professores de posto escolar, era escola de professores de posto escolar, em 1965 até 1968, portanto pelo conta de Tina Hat conhece Dili. Depois acaba tendo curso de formação de professor de posto escolar,
a colocar no professor de posto escolar Iermera, em 1968. Depois, Tinanteiro Fali, colocado em Fatamea e Suai, em 71. Depois, 1971, estou 74, já está na tropa. Estou 74, mas estamos tropa. 71, estou 74. 71, estou 74. Eu estava na tropa em 71. Janeiro de 71. E se falei tropa junho de 1974. A minha primeira colocação no dar tropa em Los Palos, escassa 14. E depois transferido a Falville e a destacamento sanitário base. Quando, em 25 de abril de 1974, um moço, movimento FMA das Forças Armadas, deve ao golpe, derruba o governo Marcelo Caetano, e Marcelo Caetano lá para o Brasil. E a Timor começando a moço Hanoi, moço crítica, moço conversa, oi entre Emahotot, Liu, classe média, funcionários públicos, depois professores de posto, professores, estudantes, depois empresários, portanto, classe média nacional Timor-Leste, cidade de Dinane, começa a colher, agora vai em Hanusa. E você pergunta ainda, ali tem intelectuais, também contra intelectuais em momento, né? Halibur Malu e a Kait, da rua Tutirman, da Behau participa, e começa a colher quando vai futuro político de Timor-Leste. Primeira noite, lá ia consenso, lá ia entendimento, lá íamos desentendimento. Mas bem, o todo colhia e mas colhia na Paoi. E segunda noite começaram a mostrar opções políticas para Timor. Balu Hakarakukuang, Balu Hakaraka continuação ao Portugal, Balu Hakarak Hamutu com a Indonésia, mas liu-se referendo, Balu Hakarak Austrália. Mais ou menos opções ser, né? Mas começamos a segunda noite e cada opção ele é grupo defensor, né? Sim. Kita começaria kata itania Emma nebe matene, nebe durante ne nonok, tava tal sistema, tal regime, tal pidi, começa a tudo começa a colher. O grupo ida nebe hakar kukuang, colher makasli maka Ketua Xavier, Francisco Xavier Romana, Ketua Nicolau dos Reis Lobato, Otan Cercelo. Husi grupo ida be hakara continuação o Portugal, né, Sr. Mozinho, administrador Mozinho, depois família Crascalão, depois o Sr. Chico Lopes, esse grupo IDNB Hakara Kamutu com a Indonésia, a me começarei kata o Sr. José Osório, Oninia Mawalensira, depois o Sr. José Araújo, Sr. Arnaldo Araújo, Niamos
começa a defender ideia, referendo, o livre referendo, bele hamoto com a Indonésia, e grupo selo ladung ya ladung kole barak. Sim. Tambah sirni argumentação moço fraco, mas bem sirhan solid ideia Hanoi talvez bele hamoto com a Austrália, lalu saída. Então, ter falado, ba terceiro dia lá ia na encontro, mas o grupo serane começaram a encontros informais e ia nini fatin. Tambah Fahitiana. Fahitiana. E dia de 20, se não me engano, dia 20 de maio, terona UDT declara Hari Partido União Democrática Timorense, UDT. Depois, dia 25 de maio, musuh ASDT. Então, parece 20 de maio musuh ASDT, abrilnya larang sirne, início de maio UDT musuh nakare. UDT mak musuluk. UDT musuluk, sim. UDT mak musuluk. Depois 20 de maio né mak musuh ASDT. Musuh ASDT. Desculpa. Claro na data sim. Amin tam hareba documento balong kay assim. Bel continua. E nini membros fundadores momento né hanesang nebe público conhece primeiro o Cato Xavier do Amaral, é uma conhecimento também nini formação dia sai filosofia, sai teologia, quer dizer formação completa, sai padre, mas bem a tu ordena simu ordem hosi bispo dia na bele sai padre. Portanto, a formação completa. Depois, o resto né tareba sira nebe ensino secundário, ensino liceal, nema Nicolau dos Reis Lobato, Dr. Ramos Horta, Justino Mota, Ota Circelo que me agora da lembra-se nara. E Sira, portanto, Lubuquira parece que é 20 e tal pessoas, 100 membros fundadores. Incluímos Sr. Filomeno Paixão. Dili Sira é funcionário, Sira é serviço de finanças. Sim. Tama Sira serviço muito ganaba, específico malo, então Sira podia. Nessa Feliciano, Mauno, Sira Lubuquira, portanto. Itu bel conta de Husi tenia Baucau, daí é mais do que também grupo de fundadores. Senhor Abel Rasik, naramba ida asina ne? Haula asina tama momento ne sei tropa. Hau sei tropa. Sei ativo ela. Ativo, quer dizer, tropa, mas bem hau retan licença registrada. Mas sai ter livro né? Sai ter livro para Hanoi, a escola primária Vidal. Tama ita tropa mana osa itu. Sim. 500 escudos. Hau no dar professor de posto escolar, mana 3.000 escudos. Então, eu prefiro manar ainda 3.000 escudos do que deve 500 escudos. Sim. Então, mas bem regras militares que é licença registrada, enquanto ela acaba no período de obrigatoriedade de serviço militar, nela bela halo política, la bela assina documentos políticos, né? Nebe how participa em reunião, mas be how até na how la participa. Naran la bela tama ba assina. Naran la tama. Sim, pronto, continua. Mas be quando começaram a inscrição para cimo militantes,
sema kakar sai militante ba SDT vamos tamana honinar e hauni número ne se lembra número 22 Começa a resistir, começa a resistir. Sim. How se lembra número 22. Agora how latene how letene se sema que lete tir fale e barak lá nima. E então começando cada grupo político halon ini programa político, né? Sim. Onde temos elaborar ini programa político, a STT elabora ini programa político, mas bem a STT ini programa político momento né hasil ladung forte. Primeiro dia hanesam halai liba social democrata, coleliu social democrata. Quando na realidade situação momento né itu colhe social democrata, colhe democracia, quando o país né nação né livre ou independente ou sidau reta independência, como é que vai colhe ana Democracia social democracia, nacionalista, nacionalismo, quer dizer, nacionalismo tem que colher. Tambah ne forma ida para mobilizar tudo bele liberar a organização política. Então, itu ni matene sira nebe a SDT, muito ko tene katuas Nicolau, Xavier, sira sente kata SDT ne ladung forte. Dia cria fali movimento ida nebe lahare ba corpo da religião suku feto kamane mas be emotuto nebe hakarak o korasakane bele tama ia movimento ida ne e laharemos ban ini sistema político nebe atutir mai importante hamutu para ukurasikan ta momento ne se português ni ocos Portugal mak se domina portanto primeiro esforço unidade Timor todo para ver o ukurasikan e dane makane esse objetivo principal e então o Fretilin SDT transforma a Fretilin sai frente ida las partido sai frente ida sai movimento ida nebe começa a retan simpatia desde Didi bato Los Palos bato Okusi Suai fato todo ne retan simpatia makas ne programamos capaz e ne primeiro halai ba ukuan Itu hal buat rumah primeiro ukuan lai depois colhemos democracia e colheva moristiak né abe moristiak né itu sobe la hetan quando itu ukuana enquanto se colonialismo ne ocos itu la bele atinge buat serne e Fretilin sente kata desafios barak nebeni enfrenta. Senhor Abel, antes satu continua ba idane am hakarakato confirma la laisde itakliang itu an ihat tempo ICDT nya ne momento ho ICDT ne be mak Morris ona itabot mas resisto hanesa militante ana ba ICDT ne ia era ida ICDT nya kampanye bahaklaken politika SDT nya começa lá ona kasidau isi lá ona senhor Abel hanesa ema intelectual ema formados e tempo na ba depois da resista ano dar militar e tarasi com sola parte ba campanha com a consolidação de a SDT halon é cala sim momento se dá halo inscrição para militantes how
o colega sira, hanya camarada sira, ami halo campanha de socialização, divulgação, programa político de ASDT ini edile. Edile, né? Edile. E depois ter fali how halo ia Baucau ia laga. Tene sodoso sira barak mateona Baucau, katua Eduardo Ximenes, Malex, katua Alex, Madiex, Manuel, tan sira barak, sira ame hamutu ko sira, ame halo kampanya ia Baucau. E entre posto administrativo Baucau e posto administrativo Laga, ausente katak aceitação da população Laga ba ocorrascane fortiliu e sei a ASDT haubel conta de mais de 50% população adulta, né? sim. Laga ne aderiu na ASDT. Simu que sona. Simu canas ASDT. Então parece que buat mas hambri que se ulu nema. Sim. Nya influência ne bot na ba. Sim. Tambah hau nudar professor de curso escolar, depois nudar nebe Maurício ia Baucau, Maurício ela Laga, Tunsai, Sira todo conhece, Sira Barak. Alguém o todo talvez bosok, mas maioria Lurai Sira, maioria líderes tradicionais, katua Sira conhece. Sim. Então quando hau bahalo disseminação, divulgação, campanha, hau la usa método de halibur ema barbarak. Hau ba uluk makliurai sira. Chefe aldeia, chefe suco, líderes tradicionais, am sirne contaba mai de família. Sim. Então hau ba uluk sira. Então sira quando dia losana, povo ne tursira, povo mos los concorre e tinha makne. Então sira mak lidera povo sira. Sira mo lidera povo. Sim. Se hau ba uluk povo mak avança uluk. Ele entra em contradição o Liurai Sira. Sim. Ou autoridades tradicionais Sira. Então, hau usa método de baulu, katua Sira, Liurai Sira, e suku alobe lagane declaradamente Sira ASDT. E a me halo distribuição de cartão, quando faz cartão, quer dizer, ia na inscrição, inscrição de militantes. E a Baucau moça nessa, e a Baucau, katuas Malex, tan serseluk, né? Ativo, mas de Baucau ne balu, tuir balu la tuir. E bagia mos balu tuir, balu la tuir, balu abstenção, se não, se la decide. E quelcai mos nessa, barak, quelcai antigo ou barak maktir. Quelcai antigo barak maktir, mas quelcai be sorindiu, ne se abstenção. Balu até o detenido. E, portanto, a situação é ia Fretilin. A mudança da SDT para Fretilin, quer dizer, Fretilin ini adesão ne barakon. Sim. Antes kait ba ia Fretilin, né? Me cara confirma tem tempo a SDT ne duni, além de o senhor Abel Bahalo campanha de disseminação sobre política SDT ia itania zona racia bocona ba, e a parte da reclaram o tum fale sira direção fronteira ne rase tempo ruma que hamutu ko itabot niya camarada sira vamos a claque en hotukala. Sim. Primeiro, reclarar ainda né, sema cativo liu o catuas
Francisco Xavier do Amaral, é ativo e a área de Mambai. Kato Xavier Rasi. Kato Xavier Rasi. O minha família sira, minha mãe sira, minha familiar sira, começou a seguir e todo turiscai. Né, katos minha adeptos. Depois Nicolau dos Reis Lobato. Nemos o seguir, Tamalexá, depois a Hermera, Sirene, katos Nicolau Lobato, linha militantes sira ou apoiantes, incluímos o fenômeno paixão, ou tan sercelo tá. How acompanha sira de vez em quando. How, por exemplo, acompanha katos Nicolau Lobato Lexa, how bato Hermera, bato Aileu. E depois, no dar professor do posto escolar, amigos foi exame nacional, né? Para estudante sira, ao retam a colocação durante quase full ainda, e a Lolotoi. Maliana. E a Lolotoi, Lebos e Bobonaro. Então, ao aproveita apoio no governo Fomba Ami, no da professor do posto escolar, mas foi exame, vamos falar Haklakamos política política senelet. Então, parte Lolotoi mas começa a adesão, Lebos mas adesão e Bobonaro mas adesão. O senhor Virgílio Smith agora senhores, nível testemunha. Nesse momento é militar, Furiel e a tropa portuguesa, esquadrão de cavalaria. E nesse ano, a campanha durante muito cosira militar e sini quartel. Bakal quartel. Hakla Timor-Wan sira ya quartel. Quartel ne am durante muito, am colher itu malai lah hati ne am colher seda. Ne? Clandestinidade halaran dunia. Masa am hal lorong kelas. Oh hal lorong. Lorong. Tak kuliah tetu me malai lah tetu. Kuliah tetu me malai lah. Cene, pois ami sosa tua, sosa cerveja remo. Pe malai hanoi de ami bar, né? Bar militar. Sim. Mas defensa ini política. Malai sir lah hati ne. Mas o Virgílio Smith bele sai testemunha. 74 que era. E tahre kata adesão a ASDT ne aumenta. Dulu quando tinha programa be rádio moderno, né? Sim. Programa ne começa a sair, la lembra salor, mas semana ida sempre partido político sini é direito o sai da leida. Qual é a rádio né? Qual é a rádio? Oi, né? Ita conta ne estrada sini careta lalau. Emo tudo para Ron. Então, ia dunia nabane começaram a moço crítica ba ASTT kata ASTT ne comunista começa a colher a linguagem comunista. O DT mostrou dia. Depois, ia tan terceiro ne colher. Quando na realidade, a SDT ni hakar kukuan, Laos ni hakar comunismo. E como o povo barak, também conta de 90% da população é analfabeto, então tuir rona be matenik sirkolia sira hansa hetan dúvidas, né? Que dúvidas sini ulu, mas bem balu. Oh, dia kena, ami hakar kukuan, ami Laos hakar ideologia, idane, ami lakoya, ami hakar kukuan. E
Portanto, ita conta de número de adeptos da SDT aumenta, depois aumenta o tanto quando a SDT transforma para Fretilin, dia 11 de setembro. Sim. Antes satu continua by idane confirma la lista durante il periodo ICDT tuir signora Belni Hare entre leader topusira i ICDT nia leader dan bema pelo menos nia linguagem política hato oba fácil po buat rona in i ICDT larang hanesa emaida ke influência makasli hanabane tuir itabot nia Hare tempo naba selos maka influência makasi tempo naba. Sim. Idane realidade de idane ve que ita level nega Povo Timor-Leste level nega Catuas Francisco Xavier do Amaral nem quando colia é mototo loquevo e tá conta de cara fato que tudo vai mania ibularamos fato que tama É uma característica. é uma característica primeiro nem formação sirve sai padre né preparado para colher massa colher a ema né depois segundo Catuas usa linguagem nebe hanesan popular de las linguagem da be científico las linguagem da nebe complicado mas be usa linguagem nebe simples e emabarak bele compreende ni colher quando vamos ver ni mak hanesan começar a usar termo maubere hanesa termo político ida então todo até né maubere né os ma inventare lá narang maubere né narang asli Timor Leste ia la klubar sebara né ba ia foi dan ba narang foi maubere Foi maubere duni Nara maubere agora mo sei o lucana sei ne lá se mais da sai de uma aumenta inventa nara ainda né mas de 14 Xavier ne como é maturiscai o la klubar sebara sene família né sene fat berliu sene família então é uma sirve la klubar sebara liu sirve forma bere quando mai dile né recaretamos halai atravessa estradamos lahatene então é uma bolo qualquer emaida que mai atrasado nem mobere mobere untuk categoria ba é atrasado sim sem formação sim hatais lamos foer lá o antana sirne mobile hoto então Catuas Xavier utiliza termo idane para site termo político de foti falecir hoto e considera Timor hoto nebe nível hanesa itama ya STT ne hanesang identifica ni hanesang povo mobere povo indene agora a intana Boris ladiek masyakar kukunraska tamaso ukunraska mak nebele melhora ne vida melhora ne Boris ini ya uang barak la escola mas quando ukuang barak sa escola uma barak la dia mas quando ukuang uma se dia saudi la dia mas quando ukuang tia halo melhoria yare de saudi então buat terceiro economia mo sanesa momento ne economia Timor ne hanesam sai produtor ba é mais estrangeiro. Comércio lá o Timor ne lima.
comércio né e português em Lima e a comerciantes árabes em Lima e comerciantes chineses em Lima. Timor ne nessa produtor ne produto hare batar botene famba China sir famba comerciante sir para retaosa e selo imposto. Então, todo facilmente car símbolo e deve mover identificar ne cara o corasca ne mover. Portanto, linguagem o senhor Xavier né linguagem povo ne anduni. Linguagem povo ne e linguagem política que mobiliza povo. Mobiliza tudo, sim. Mobiliza. Então, retamalo mover lahirus. Mas o e tempo será o partido moço será que o golpe militar em Portugal o bolo é mover coitado e tem que atrasado de onde de pregar tu basira e atrasado, sim. Mas depois de ACDT Mouris e Cato Xavier utiliza termo mover tudo na via cara o corasca termo mover ne heta simpatia dada halibur hamutu fale moto halibur emohotu e dada emohotu para apoio malu também a SDT aumenta fileiras militantes adeptos simpatizantes da SDT para partido né ser forte e depois quadros Circelo se vamos começar a ter 14 Xavier utiliza termo mover. Tanto agora então tudo atende então quando vai a campanha Roma a sessão Roma e tá querer tópico saída matéria central saída chama colhias sério mas o look né botou também Rona 14 Xavier 14 Xavier colhe seda ami saimai am coletir 14 Xavier minha mensagem minha linguagem minha mensagem e membros sirve fundadores ACDT né mas começa a ter 14 minha telefone no 14 é uma formado tudo é uma formado tá um momento único Timor formado e a ACDT 14 Xavier depois 14 escolhi português mostia escolhi inglês escolhi francês e depois tínhamos mestre né sim tinha além de serviço funcionou e finanças alfândega serviços alfândegas tínhamos local escola Hanuri Timor Barak para escola sai e Hanuri mover o answer né eu quando Xavier tumba é muito fácil a tu simona sim fácil sim depois nini uma simples uma ideia luxo uma nini cobertura ne calé mas ne didi ne bebak ne runi ema harea nessa líder que nini Mouris ne sirve de identificar o 14 Xavier. Sim. Senhor Abel, a noi da parte da ACDT, pelo menos né primeira vez que ita bot bele haklean sobre a fundação ACDT, né a atividade política ser na behalo e tempo na pa durante né tem geração foi baraka não é que ita bot nessa quadro sidan be ulu husi baukau ne hanon gata ita hal serviço ten vamos afinal li husi entrevista ne bel hatene zona ne be ita bot hala o serviço mos tung rai claran tung val fronteira ita mos hamutu ko saudos nucleo lobato ho quadro sercelo hal hotu atividade política ser tempo na ba ta am hakara to ita bel continua fila fale ba e ponto sida transformação a SDT Bahia Fredlin, ia 11 de setembro, até naquele tempo na vamos estudantes sira husi Portugal mos mai hotu, então naquela catu o senhor Abel Belhactuir razão saída mak
tempo na ba ICDT muda fali ba fretilin e a presença estudante serne mai iha ICDT que muda ana ba iha fretilin né atividade política saída mak halau continua é tempo na ba aí ba ponto sudane senhora Berke tatan lai itu sei break dia lai minuto 5 depois ita continua fali ba segmento da rua. Ok.